Boa noite, boa noite. Meu nome é Rony Peterson, eu sou o fundador do Método GEM, um método de gestão estratégica para negócios. Tá? Qual que é o principal objetivo dessas lives que nós estamos fazendo, já que é uma série de semanas? É ajudar os pequenos empresários a sair do operacional. É sair do operacional, ir para uma posição mais estratégica, construir empresas autossuficientes, ou seja, que não precise tanto deles ali no dia a dia da operação e principalmente empresas mais lucrativas, ou seja, é conseguir fazer com que os gestores saiam da operação ou pelo menos diminuam a dependência desses gestores na operação, para que o teu time performe mais, para que você possa olhar a sua empresa de uma maneira diferente, para que você possa estruturar a sua empresa de uma maneira diferente e principalmente uma empresa que dependa cada vez menos de você por conta dessa organização e dessa gestão, tá? Então o nosso principal objetivo é esse, gente, é ajudar os pequenos empresários a sair literalmente do operacional ou pelo menos diminuir a dependência da empresa desses empresários no operacional e ir para uma posição mais estratégica, que eu explico dentro do método GEM, dentro daquela pirâmide, do operacional, do tático, do estratégico, é a gente conseguir subir nessa pirâmide, subir na torre do método GEM para olhar essa empresa de cima. A partir desse olhar mais estratégico, você vai organizando o teu negócio para que ele seja cada vez mais lucrativo, mais autossuficiente. E nessa noite nós vamos trabalhar um tema muito, muito, muito importante que está ligado à gestão de pessoas, tá? Eu separei aqui 3 erros que talvez você, gestor, gestora que está me ouvindo agora, seja agora aqui ao vivo ou seja nessa live gravada, que talvez você possa de alguma maneira estar cometendo com o seu time e muitas vezes você não sabe que está fazendo isso ou não sabe a importância de arrumar, de organizar isso. Tá? Então o tema dessa noite de alguma maneira está ligado à gestão de pessoas, tá? Que é uma das bases que nós trabalhamos dentro do método GEM. Lembrando que o método GEM são 9 bases de gestão e nós vamos trabalhar um pequeno pedaço de uma dessas bases hoje, que é a gestão de pessoas, e nós vamos trabalhar aqui quais são os 3 principais erros que geralmente os gestores cometem, e isso pode de alguma maneira estar comprometendo a performance do seu time. Algo que eu ouço assim toda hora quando eu estou conversando com algum gestor. Hoje pela manhã eu tomei café com 2, ontem eu tomei café com mais 2, sexta-feira eu estava em Fátima do Sul, foram mais 5. Então assim, gente, todos os dias eu estou conversando com gestores, eu estou tomando café, a gente está falando das próximas turmas, ou eu estou conversando com algum gestor que está treinando conosco. Então uma boa parte desses gestores, quando a gente está conversando, eles falam assim: eu tenho um desafio muito grande, que é o desafio de não conseguir fazer com que os meus colaboradores consigam performar e trazer mais resultados. Então olha que interessante, muitas vezes a gente tem ali um time e a gente fala, mas meu time não performa, meu time não dá mais resultado, mas o meu time fica muito dependente de mim, tudo que tem que fazer está voltando em mim, e muitas vezes a gente não sabe por que isso está acontecendo. Será que é só porque a gente talvez contratou a pessoa errada ou a pessoa não estava capacitada para esse cargo? Ou o que pode estar por trás dessa dor que às vezes a gente tem? E quando eu falo isso, eu também passo por essa dor, eu já passei por essa dor várias vezes, eu passo por essa dor, às vezes eu olho e falo, puxa, mas eu queria que esse colaborador aqui performasse mais. Aí eu começo a me perguntar, onde que eu estou errando? Então aí já fica uma primeira dica para você, gestor, gestora que está me ouvindo aqui agora. Pode ser que o erro esteja do lado do gestor e não do lado do colaborador. Não estou dizendo que você não possa ter problemas com o colaborador, mas muitas vezes o nosso erro está aqui do lado do gestor. Então muitas vezes do lado da gestão que está o problema e a gente está ali falando, mas o meu time não performa, mas o meu time não responde, mas o meu time não rende mais, eu não consigo fazer com que eles tragam mais resultados, meu time é muito dependente de mim. Gente, quantas vezes eu ouço isso? Meu time é dependente de mim, se eu não tiver, a empresa não funciona, se eu não tiver, a empresa não vai para frente. Eu ouvi isso semana passada de um rapaz que ele falou para mim assim, Rony, eu tenho que estar o tempo todo aqui. Eu falei, mas como assim? Não, eu tenho 6, 7 pessoas trabalhando para mim, mas eu não posso sair daqui. Aí eu falei para ele assim, mas por que você não pode sair daqui? Ele falou, não, porque se eu sair daqui as coisas não funcionam. Se eu sair daqui as coisas desandam. E aí quando não desanda, eles ficam me ligando a todo momento. E a coisa não anda, Rony, eu preciso estar aqui o tempo todo, olhando o que eles estão fazendo, dando orientação o tempo todo para o negócio funcionar. Eu falei, mas você tem 6 pessoas trabalhando para você e você fica o tempo todo dentro da empresa? Ele falou, fico. Eu falei, onde você acha que está o problema? Ele falou, porque meu time
não é um time bom, eu preciso de um time melhor. Eu acho que eu tinha que, ele falou assim, eu acho que eu tinha que mandar meu time inteiro embora e recontratar. Eu falei, eu acho que você acha que isso resolveria o problema? E, gente, quem já tomou um café comigo sabe, eu faço muita pergunta. E às vezes eu faço algumas perguntas bem instigadoras, assim, e às vezes o cliente nem gosta da pergunta. Eu falo assim, tá, mas você acha que vai resolver? Aí ele falou pra mim, lógico, se eu encontrar pessoas melhores para contratar, vai resolver. Eu falei assim, fala pra mim onde tem essas pessoas boas para contratar, que eu tô precisando contratar uns 3 lá na minha empresa. Aí ele deu risada e falou, cara, não sei. Eu falei, pois é. Então você acha que você mandar todo mundo embora vai resolver teu problema? Ele falou, eu achava que ia. Ele falei, pois é, você vai mandar todo mundo embora e não vai encontrar as pessoas que você acha que são melhores para treinar. Eu falei, talvez o que está faltando aí do teu lado enquanto gestor, eu falei para ele, é você organizar melhor a tua gestão de time para fazer com que o teu time performe mais. Não é mandar todo mundo embora e contratar tudo de novo. Também não estou dizendo aqui que você, como gestor, não pode demitir. Você deve demitir. Tem momentos que você deve demitir, que você deve desligar a pessoa. Dentro do método GEM, por exemplo, dentro da seção de gestão de pessoas, a gente passa por contratação, né, ou admissão, acompanhamento e evolução e tomada de decisão para demissão e como você faz essa demissão. E a gente explica uma matriz de tomada de decisão. Eu até falei disso em uma outra live aqui, né? Você faz 2 perguntas essenciais. Em cima dessas 2 perguntas, quem não assistiu a outra live tem essa informação na live anterior, né? Em cima dessas 2 perguntas você toma a decisão e vai para o script de demissão. Então, em alguns momentos a gente vai precisar demitir. Só que, gente, se toda vez que a gente tiver com um time não performando, a gente demitir o time todo e recontratar, talvez a gente nunca avance, tá? Deixa eu só desligar esse ar aqui, só um segundinho. Vamos lá, o ar ficou bem na frente aqui da minha mesa. Então, gente, o que acontece muitas vezes? A gente acha que o time não está performando porque é um time ruim e eu tenho que contratar pessoas melhores. E aí eu quero dar aqui talvez a primeira notícia que talvez você não tenha pensado muito, né? Não tem gente boa desempregada, é raríssimos os casos. E aí você fala, onde que eu vou encontrar as pessoas boas? Talvez você esteja se apegando a dizer que o teu time é ruim porque você não contratou bem e acha que você tem que trocar todo o time para o time performar mais. Só que muitas vezes não é isso que você tem que fazer. Às vezes o teu time não está performando porque faltam alguns processos, faltam alguns acompanhamentos, alguns rituais, algumas rotinas que eu vou falar daqui a pouquinho para o teu time performar mais. Dentro do treinamento a gente bate muito em cima disso. Se o gestor não estiver disposto a acompanhar seu time, a implantar os principais rituais ou rotina, ou trazer alguém para fazer isso, e aí só faz sentido você trazer alguém para fazer esse papel do gestor quando a tua empresa está num outro patamar e você começa a fazer a contratação do teu time de liderança média. Se você ainda não tem uma empresa que está nesse patamar, que você está contratando para liderança média, ou que você está formando alguém que vai ser teu líder imediato ali, né, para você subir para uma outra posição, quem tem que fazer esse papel é o gestor. Se você tem vários sócios, tem um dos sócios que vai fazer isso, ótimo. Mas se você não tem, é você. Uma boa notícia para você, gestor ou gestora que está me ouvindo. É você que vai ter que acompanhar. Então não adianta falar assim, eu não consigo fazer com que os meus colaboradores consigam performar mais e trazer mais resultados. É um bando de folgado, tem que mandar todo mundo embora e contratar de novo. Desculpe-me, talvez o problema seja você, gestor. E você nem sabe disso. Não sei se está por aqui ainda ou já passou rapidinho, né? Mas eu tenho uma amiga que é fantástica na área de terapias, que é a Vanessa, lá de Maracaju. Um abraço, Vanessa, se você estiver por aí me ouvindo. E muitas vezes a gente conversou muitas vezes, né, sobre questões terapêuticas. Ela é uma das minhas terapeutas. Quando eu tenho algumas situações pontuais, eu vou nela, né, principalmente as mais difíceis de tomar de decisão, eu vou lá. E às vezes a gente conversava e falava, o primeiro passo para a cura é você entender que você está doente, que você precisa de ajuda. E às vezes o gestor não entende que ele precisa de ajuda. Às vezes o gestor não entende que às vezes o problema do crescimento da empresa é ele. Ele que não implantou as coisas que tinha que implantar, ele ou ela que não criou as rotinas que tinha que criar, que não estabeleceu os processos, que não fez o passo a passo da gestão e está achando que o time vai performar da noite para o dia com uma varinha de condão. Não vai. Se você não gastar tempo com o teu time, se você não literalmente estruturar os processos principais de gestão de pessoas, não vai performar. Teu time não vai performar. E não adianta achar essa ilusão que você vai mandar todo mundo embora e vai recontratar e vai resolver o problema. Porque possivelmente você vai recontratar e daqui a pouco você vai ter todos os mesmos problemas de novo.
Einstein, ou pelo menos atribuem a Einstein, eu falava sobre isso ontem em sala de aula, né? Atribui a Einstein a frase que diz assim: fazer as coisas do mesmo jeito, esperar resultado diferente é loucura. Talvez ele estava se referindo à combinação de elementos químicos. Então, quando você pega um determinado elemento, combina com outro elemento, você vai ter um resultado. Se você fazer essa combinação novamente, você vai ter o mesmo resultado. Se você repetir essa combinação milhares ou milhões de vezes, você vai ter sempre o mesmo resultado. Gente, a natureza é previsível. Se você combinar lá, né, 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, vai dar água. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, vai gerar água no final. A natureza é previsível. Da mesma maneira, quando a gente traz isso para os comportamentos, que a gente traz isso para os processos internos da gestão, se você lidar com o teu novo time igual você lidava com o time anterior, possivelmente você vai ter os mesmos resultados. É previsível. Então, fazer do jeito que você estava fazendo até aqui e achar que vai ter um outro resultado é loucura. Então, muitas vezes, o que nós vamos precisar fazer é mudar a nossa mentalidade enquanto gestores, estruturar aquilo que precisa ser estruturado a nível de gestão de pessoas para só depois ter resultados diferentes. Caso contrário, os resultados sempre serão os mesmos. E por que é importante você fazer gestão de pessoas e corrigir esses 3 principais erros que eu vou falar nessa noite, que talvez você possa estar cometendo com o teu time? Por que é importante? Gente, a gente precisa entender que o sucesso e o fracasso de um negócio está ligado às pessoas que estão dentro dele. Você pode ter o melhor produto do mundo, você pode ter o melhor serviço do mundo, se você não tiver time, não vai adiantar você ter o melhor produto ou serviço do mundo. Às vezes você nem tem um produto tão bom, mas você tem um time muito bom, um processo muito bom e você coloca esse produto no mercado. E às vezes tem pessoas que têm produtos maravilhosos, serviços maravilhosos e não conseguem sair do lugar. Por quê? Porque não formou time. Então, no fundo, o sucesso dos nossos negócios ou o fracasso dos nossos negócios está ligado às pessoas que estão dentro dele. Eu sei que tem muito mais coisas envolvidas. Tem pessoas, tem processo, tem produto, tem tecnologia, tem muita coisa. Mas se você não acertar no acompanhamento, na estruturação do teu time, na gestão do teu time, não vai adiantar você ter um bom produto, não vai adiantar você ter tecnologia, não vai adiantar você ter os processos todos escritos, organizados, documentados, definidos, se você não tiver pessoas para fazer tudo isso, ou se as pessoas que estão no seu time não estiverem dispostas a fazer tudo isso, não estão sendo treinados para fazer tudo isso, não estão sendo acompanhados. Então, gente, no fundo, os nossos negócios giram em torno de pessoas. Eu queria descobrir, eu ouvi isso semana passada, a pessoa falou para mim assim: minha vontade é mexer com um bicho, porque com pessoas dá muito trabalho. Aí eu fiquei imaginando, né, o quanto deve ser fácil encontrar pessoas para mexer com bicho para você, porque sozinho também você vai ter uma limitação. A gente cria essas crenças na nossa cabeça do que tipo, bicho é mais fácil de lidar, bicho não reclama, né? Agora, a pergunta é, você vai fazer um negócio avançar 100 pessoas? Você vai crescer 100 pessoas? Você vai escalar 100 pessoas? Não vai. Pessoas é o cerne de uma organização, de um negócio, independente do tamanho dele. Independente. Por isso que é tão importante nós, enquanto gestores, sabermos lidar com o nosso time, sabermos estruturar os processos de gestão de pessoas, de acompanhamento e principalmente de cultura. Eu fiz uma live só sobre cultura no início da série As Bases da Gestão. Quem não assistiu ainda, volta lá na live, né, para você entender. Porque às vezes você fala assim, mas a minha empresa é muito pequena para se preocupar com essas coisas. Minha empresa é muito pequena, né, para eu poder estruturar melhor o meu time. É só eu e mais um funcionário. Esse é o melhor momento. Porque agora você consegue organizar, porque tá fácil, tem 1 ou 2 funcionários. Se você deixa a sua empresa crescer demais, é muito mais, não estou dizendo que você não consegue, mas é muito mais desafiante, você vai precisar de muito mais tempo, você vai precisar de muito mais energia. Então, mesmo a sua empresa sendo pequena, sempre é o momento para estruturar a gestão de pessoas, sempre é o momento para olhar para a cultura. Quando eu falo cultura, que é como as coisas acontecem dentro do nosso negócio,
Quanto maior o teu time, mais essa cultura desfigura se você não estiver trabalhando ela. Então, ou seja, quanto menor ainda está teu time, mais fácil de você implantar essa cultura e gradativamente, conforme as pessoas vão entrando no teu negócio, né, se você vai contratando, mais fácil é de você já organizar as pessoas, colocá-las dentro do fit cultural, ou seja, encaixar elas ali dentro da sua cultura, falar, cara, é assim que a gente vai trabalhar. Então, você não precisa ter uma grande empresa para pensar em gestão de pessoas. Você não precisa ter um departamento de recursos humanos numa empresa que tem 2 funcionários para fazer gestão de pessoas. Ah, não, eu vou fazer gestão de pessoas no dia que eu tiver uma empresa grande e puder ter um departamento de recursos humanos, um departamento pessoal, um departamento de people, de pessoas. Dê o nome que você quiser dar, porque tem um monte de nomezinho para esse departamento. Você não precisa. Você pode fazer gestão de pessoas com uma empresa pequena. Você pode estruturar processo com uma empresa pequena. Você pode fazer um treinamento de gestão para aprender a fazer tudo isso com uma empresa pequena. Hoje cedo eu tomei um café com 2 empresários, um casal, mas cada um tem o seu negócio. E os 2 estão sem funcionários nesse momento, os 2. Não, minto, um deles tem um funcionário e o outro não tem um funcionário. Então, ela falava assim, mas faz sentido eu não ter um funcionário ainda e fazer um treinamento de gestão para aprender a lidar com os funcionários? Aí eu trouxe vários exemplos para ela de pessoas que treinaram conosco que não tinham funcionário e foram para a sala de aula. Alguns contrataram antes do treinamento terminar. Outros, quando foram passar pelo processo de contratação, já aplicaram tudo aquilo que aprenderam de rotina, de processo da gestão de pessoas na contratação. Eu tive um participante da turma que forma agora nesse fim de semana, a turma 5, Fabrício, um abraço, Fabrício, se assistisse aqui depois. Fabrício acabou de comprar um restaurante e quando ele entrou dentro do método em janeiro, o restaurante não tinha sido aberto ainda e ele estava no processo de selecionar pessoas. Então ele passou pela aula, né, pela sessão de gestão de pessoas, entendeu o processo de contratação, as etapas que tinham que ser feitas, os perfis que tinham que ser trabalhados e já aplicou na sequência, naquela semana seguinte ali, na contratação dos novos colaboradores que iriam trabalhar com ele. Ele falou, olha, já coloquei em prática de imediato e já fiz isso de forma muito diferente. Na outra empresa eu não tinha feito isso. Então, não importa o tamanho do negócio, não importa o momento do negócio, sempre é tempo para você aprender quais são os principais processos, as principais rotinas, para você melhorar a gestão do seu negócio, para você extrair mais do teu time, para você conseguir performar mais. Então, voltando no início da live, se você não consegue fazer com que seus colaboradores performem mais ou tragam mais resultados, talvez o erro está aqui, ó, do lado do gestor e não do lado do colaborador. Tá? Então, não importa o tamanho da sua empresa, é possível você estruturar essas bases, é possível você estruturar esses métodos, independente. Eu tive uma colaboradora que não tinha funcionário nenhum e ainda trabalhava meio período como funcionária para outra. Uma colaboradora não, uma gestora que foi para a sala, que não tinha funcionário nenhum e ainda trabalhava meio período como funcionária. E o outro meio período no negócio dela. Ela entrou no método, menos de 3 meses depois ela já tinha pedido demissão desse emprego. E já tinha contratado 2 pessoas para auxiliar ela e ela estava estruturando o processo. Conversei com ela hoje cedo. Eu postei uma foto no Instagram e ela falou assim, esse café foi uma virada de chave na minha vida, porque eu postei uma foto de um café que eu estava com um participante, né, com um possível participante. E ela falou, isso foi uma virada de chave. A gente conversou ali rapidinho, ela falou a importância que foi o método para ela estruturar o negócio dela. E, gente, quando ela entrou, não tinha ninguém no time. Ninguém. Só que ela entendeu que aquilo que ela estava aprendendo ali, que ela precisava estruturar quando ela tivesse os primeiros colaboradores, ela simplesmente estruturaria aquilo que ela já aprendeu. Muitas vezes a gente está batendo cabeça, está patinando porque a gente está tentando de tudo que é maneira, mas não está tentando da maneira correta. Da maneira que outras empresas já fizeram e garantiram que funciona. Por isso que eu gosto muito da palavra método, eu gosto muito de metodologia, por isso que o treinamento chama método, gente. A palavra método é uma junção das palavras meta mais odo. Meta significa alvo, odo significa caminho. Então, método significa caminho para o alvo. O que significa? Né? O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui agora? Quando você tem um método, você segue algo que alguém já fez e falou, se você fizer isso, você vai chegar nesse alvo. Então, isso é um método. Então hoje eu quero falar dos 3 principais erros que geralmente a gente comete enquanto gestores, enquanto empresários, e que às vezes podem estar comprometendo a performance do nosso time e a gente está achando que é porque a gente tem um time ruim. Às vezes o erro está aqui do lado
do gestor. Então, anota aí, ó, o primeiro erro, né, o primeiro erro que a gente comete, né, desses 3 que eu selecionei para essa noite, é a gente achar que as pessoas devem saber o que tem que ser feito. E eu ouvi umas coisas assim, que falei, cara, não dá para acreditar que esse é o tipo de coisa que ainda acontece. Um gestor veio reclamar para mim de uma situação que estava tendo com um colaborador. Falou, cara, você acredita que ele não fez tal coisa que tinha que fazer? Eu falei, sim, acredito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou, o quê? Você falou para ele que ele tinha que fazer isso? Aí ele olhou para mim com aquela cara de espanto e falou assim, ué, mas ele não tinha que saber? É a função dele. Eu falei, mas em que momento você falou que ele tinha que fazer isso? Ele ficou olhando para mim. Eu falei, não, tô te fazendo uma pergunta. Em que momento você falou para ele que ele tinha que fazer dessa maneira? Que você instruiu ele para isso? Ele falou, não, eu achei que ele tinha que saber, é a função dele, ele foi contratado para isso. Aí vem as desculpas, as justificativas. Não, mas eu contratei, ele já trabalhava em outra empresa nesse mesmo cargo. Ele já fazia isso em outra empresa, ele não tinha que saber, Rony. Eu falei, mas em que momento você falou para ele que ele tinha que fazer? É uma pergunta muito simples. Não, eu não falei. Eu falei, então... Então o primeiro erro é a gente achar que as pessoas devam saber o que tem que ser feito. E muitas vezes isso acontece por quê? Porque a gente acha que por contratar alguém que já trabalhava naquela área, ele vem pronto. E ele tem que saber exatamente o que tem que ser feito. Aí você fala, mas Rony, isso é um absurdo, não é possível isso que acontece. Acontece todos os dias. A Gabriela falou, ai, ai, né? Mandou uma risada e falou um ai, ai na sequência, né? Gente... Isso é o que acontece todos os dias. A gente tá com a pessoa no time achando que ela sabe o que ela tem que fazer, mas a gente não falou em momento algum o que ela tem que fazer. Então a gente fica assim, não, mas ele tem que saber, é a função dele, ele é pago para isso. Coisas que eu ouço dos gestores, ele é pago para isso. Mas às vezes você não falou. Então o primeiro erro, achar que as pessoas devem saber o que tem que ser feito. O segundo erro que a gente comete na gestão de pessoas é achar que as pessoas devem se capacitar sozinhas. E aí a gente usa aquela palavrinha assim, ó. Não, na hora da contratação. Você é autodidata? Aí a pessoa fala, sou. Então ok, porque aqui na empresa a gente gosta de contratar pessoas que busquem conhecimento, que busquem se capacitar. Gente, todo mundo vai falar sim para você na hora da entrevista. Se você perguntar para ele assim, você é bom no que você faz, ele vai dizer sim. Se você perguntar, você é proativo, ele vai dizer sim. Se você perguntar, você lê, ele vai dizer sim. Aí você pergunta, qual é o último livro que você leu, né? Eu falei disso na sessão, na live de gestão de pessoas, na série As Bases da Gestão. Mas, gente, você achar que as pessoas têm que se capacitar sozinhas porque elas falaram que são autodidatas. Então eu vou contratar pessoas que se declaram autodidatas porque aí elas têm que se virar, elas têm que treinar, elas têm que comprar curso, elas têm que ler livro, elas têm que se virar para poder aprender o que elas têm que fazer na profissão dela. Então a gente acha que essas pessoas têm que se capacitar sozinhas. Às vezes a gente paga um bom salário e acha que por pagar um bom salário a pessoa tem que se capacitar sozinha. Esse é um segundo erro a nível de gestão. Mesmo que você pague um excelente salário, esse é um erro. Você vai entender daqui a pouco por quê. E o terceiro erro a nível de gestão de pessoas que a gente pode estar cometendo, que está comprometendo a performance do time, é achar que reunião só tem que ser feita quando acontece um problema dentro das nossas empresas. Aí você fala, não, aí você traz a pessoa para a tua sala e você, em vez de fazer uma reunião, aí você aproveita aquele tempo para dar uma bronca. Então, esse é um erro. Você achar que reunião é só quando tem um problema. Você achar que você só tem que se reunir com o teu time quando acontece algum desastre. Que você só tem que chamar uma pessoa para conversar quando ela faz alguma coisa muito grave. Esse é um terceiro erro da parte de gestão de pessoas que a maior parte dos empresários comete. Gente, eu estou falando com conhecimento de causa. Converso com gestores praticamente todos os dias. Eu converso com alguém diferente. Entre os que já treinaram conosco, os que eu apresentei o método, que ainda não treinaram conosco, os que fizeram um workshop, já tem mais de, deixa eu fazer um cálculo rápido aqui, 130 mais 70, 200, 2 workshops. Nós estamos falando de 260, 270 gestores já. Mais de 200 desses eu já conversei com eles em um ano, quase 2 anos de treinamento.
Eu estou falando para vocês, gente, eu ouço todos os dias, fora a minha experiência de 24 anos como gestor de uma empresa de tecnologia e o tanto que eu já conversei com os meus clientes da empresa de tecnologia. Uma boa parte do tempo dessa empresa, antes de eu sair do operacional, eu fazia o departamento comercial lá no início de 2012, 2011, 2012, eu fazia comercial, eu visitava os meus clientes, eu conversava com cada um deles, os possíveis clientes, eu negociava e eu ouvia as dores desses clientes isso que eu estou falando para vocês é um conhecimento de causa de pequenos negócios. A maior parte dos gestores tem problema com o time. A maior parte dos gestores acha que o time não está performando. A maior parte dos gestores acha que o time não consegue dar os resultados que ele esperava e que podia dar muito mais resultado. Só que muitas vezes a gente está achando que o problema está no time. E o problema está na gestão. O problema está no gestor, na gestora, no dono, na dona do negócio. Por quê? Está achando que as pessoas devem ter que saber o que tem que ser feito. Não, ele tem que saber, é a função dele. Eles acham que as pessoas têm que buscar capacitação sozinha, tem que ser autodidata, e aí pagam um bom salário por isso. E eles acham que reunião é só quando tem um problema, quando acontece alguma coisa que não deveria acontecer. Então, gente, você que está me ouvindo aí, deixa um joinha aí se está fazendo sentido. Né? Coloca aí um coraçãozinho, um joinha, um ok, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Talvez você que é gestor que tá me ouvindo aqui agora, você já passou por isso, você já ouviu isso de algum gestor, você já passou por essa situação, né, de achar que o teu time não tá performando porque a culpa é do time, que as pessoas não são boas, de achar que às vezes a solução é mandar todo mundo embora e contratar tudo de novo para resolver o problema, de achar que o time tem que se virar, tem que saber o que tem que fazer, porque você paga um bom salário, porque ele já tem experiência, que ele trabalhava em outro lugar. Tá fazendo sentido? Ou será que eu estou tirando isso da minha cabeça? O que eu posso garantir é que eu ouço isso todos os dias das pessoas com quem eu converso. Todo mundo tem problema de gestão. De pessoas. Todo mundo que não está se capacitando. Todo mundo que não está buscando ajuda. Todo mundo que não está buscando método, que não está buscando ferramenta, que não está buscando como resolver, tem problema com pessoas. As pessoas que estão implementando gestão têm problemas com pessoas, imagine quem não está implementando. As pessoas que estão treinando têm problemas com pessoas, imagine quem não está treinando. Porque quem está treinando, pelo menos tem ferramenta para ir aplicando conforme os problemas vão acontecendo. Quem não está treinando, às vezes não sabe nem o que fazer. E às vezes você vai mandar embora alguém que poderia se tornar um bom colaborador, porque você não sabia como lidar com a situação. Você achava que eles tinham que saber. Você achava que o colaborador tem que saber. Você achava que ele tinha que se capacitar. Você achava que reunião é só para quando dava problema com o teu time. Então, são coisas que a gente vai vendo no dia a dia. Né? O João acabou de entrar aí. João Henrique, grande parceiro. João Henrique também é um dos instrutores do Método GEM. Ele ministra algumas sessões comigo. Ele também é instrutor do treinamento GEMcore, onde nós começamos uma turma nova aqui na cidade de Dourados do GEMcore, 30 participantes em sala, e mais 8 apoiadores, mais 2 instrutores, estávamos em 40 pessoas em sala ontem. O João Henrique, ele é especialista na parte, né, de estruturação de cultura, processos. Agora ele está se especializando em inteligência artificial para gestão. Ô João, se estiver tranquilo, se estiver num lugar que dá para abrir a câmera, às vezes não está num lugar que dá para abrir a câmera. Se estiver num lugar que dá para abrir a câmera, eu vou te chamar aí para a gente trocar uma ideia rápida. Eu estou falando dos problemas que a gente tem encontrado nos pequenos empresários a nível de gestão de pessoas. E os 3 principais erros que geralmente eles cometem, que é achar que as pessoas devem saber o que tem que ser feito, achar que as pessoas têm que se capacitar sozinhas e achar que a reunião é somente quando tem um problema, né? Tem que fazer reunião só quando há um problema. São os 3 principais erros que eu percebo. E aí, se você tiver algum case que você quiser contar pra gente, você que tem atendido vários empresários aí com a sua consultoria, com a sua mentoria, chama aí na câmera que eu te aceito. Deixa eu ver se você chamou aqui. Aqui não, vai. Chama aí na câmera que eu te aceito. Pra gente fazer um bate-papo rápido aí sobre esses desafios com pessoas. E você que está nos ouvindo aí agora, que está ao vivo aqui, né? Qual o problema que você tem lá com o seu time? Escreve aí no comentário. De repente a gente já usa o teu comentário para a gente poder trabalhar isso. Né? Hoje pela manhã era para ser um café de 1 hora com um amigo meu. Acabou de entrar aí falando isso agora, o Luquinhas. Lucas, tomei um café com o Lucas hoje cedo, né, Lucas? Era para ser um café de 1 hora, nós ficamos 2 horas conversando
sobre os desafios da gestão, de pegar um pequeno negócio, para crescer esse pequeno negócio, por onde começar, quais passos podem ser dados. Tava ali o Lucas e tava a Monique, a esposa do Lucas, conosco hoje nessa conversa, né? Deixa eu ver aqui, o João pediu para participar, deixa eu ver se vai dar certo a gente aceitar. Vê aí, João, se chegou alguma coisa para você e aceitar. João Henrique entrou. Aê, garoto, deu certo. Maravilha, me escutam bem, hein? Salve, salve. Bem, Rony, boa noite. Boa noite, estou te ouvindo bem, tá ótimo. Olha o Lucas ali. Aí, João, estamos falando de pessoas, João, de problemas com pessoas. E aí, o que você tem encontrado pela frente aí nas suas mentorias e consultorias da vida em relação à gestão de pessoas, do lado do gestor agora? Muito bem, Rony. É interessante quando a gente vai a campo e a gente pega a dor em tempo real, né? Algumas coisas que acontecem independente de segmento, né? Que eu tenho encontrado. O óbvio precisa ser dito. Eu tô dando baixada aqui, mas eu já ajeito. Aqui, beleza. Aqui é o que a gente falava sobre o óbvio precisa ser dito, né? Às vezes Muito. o gestor pensa que ao dizer uma vez só para o colaborador já vai ter memorizado todas aquelas instruções e vai conseguir executar da melhor maneira possível e não vai só vai precisar realmente reunir com o colaborador quando precisar dar um feedback especificamente, não precisa monitorar. E aí os anos que eu trabalhei com branding, né? O tempo que eu estou trabalhando com marca, o princípio da marca funciona para pessoas, né? Porque a gente fala assim, como que cria uma marca? Por repetição. Você vai lá, se você pegar uma chave de fenda e riscar uma mesa, ela vai criar uma pequena marca. Se você continuar fazendo esse risco, repetindo, ela vai criar uma marca mais profunda. Para a cultura, para o colaborador, não é diferente. Ou seja, não é dar uma instrução e esperar que ele já memorize. Aquilo precisa ser repetido várias vezes. E às vezes o gestor esquece disso. Né? Tá muito atarefado com outras coisas, ainda está muito no operacional, na função técnica, e esquece de fazer esse acompanhamento com o colaborador. Olha que interessante, né? A analogia da marca e do risco. A gente fala no método do gênero, João, que cultura se estabelece com rotina, ritual e repetição. São os 3 R's, né, da criação de cultura: rotina, ritual e repetição. E às vezes a gente estabelece a rotina, mas não repete. A gente fala assim, vai ter esse ritual, mas a gente não repete. Então, a repetição é a mãe do aprendizado, né? O João Henrique falou isso em sala ontem, né, João? A repetição é a mãe do aprendizado. Uma das formas da gente reter informação é repetindo. Uma das formas da gente treinar nosso time é repetindo. Quando a gente fala de cultura, e o João ministra uma parte da base de cultura no GEM, a gente vai falar, se você fizer reunião 10 vezes no ano com todo o teu time, ou 12 vezes no ano com todo o teu time, o ideal é que em todas as reuniões com todo o teu time, você volte na cultura. Você fale novamente da missão, da visão, dos valores, para onde vocês estão indo, o que é importante, quais comportamentos são valorizados, quais comportamentos não são aceitos. Por quê? Porque quanto mais você repete isso com o time, maior a chance do time internalizar isso daí e passar a ter resultados. Fala rapidinho, João, sobre... Eu sei que você tem... Daqui a pouco você tem aula, né? Hoje você tem... A de inteligência artificial é hoje, né? Isso Então, mesmo. fala rapidinho. Você falou ontem sobre os estágios do aprendizado, para a gente poder conectar, para eu poder te liberar, para não atrapalhar no teu horário da aula ali. Os estágios do aprendizado. Eu acho que dá para a gente fazer essa conexão do que a gente está falando agora aqui em relação ao time, à gestão de pessoas, com aquilo que você explicou ontem. Legal. Existe uma teoria que fala que para que a gente aprenda, a gente passa por quatro estágios, né? O primeiro estágio é quando a gente está numa situação que a gente é incompetente e inconsciente. O que significa isso? Que além da gente não ter a competência certa, a gente nem sabe que precisa dessa competência. Então, eu estou vivendo a minha vida, e aí agora, sem pegar a palavra mais pejorativa, eu estou vivendo na ignorância. Que é quando você precisa-se de uma habilidade. Isso acontece na gestão de pessoas, por exemplo, quando está tudo na cabeça do gestor.
Ele imagina o que deve ser a função, mas ele não descreveu. Aí ele contrata uma pessoa, a pessoa nem sabe que ela precisa daquela competência. Então, ela é uma incompetente e inconsciente daquela competência. Mas à medida que ela descobre isso, que ela precisa daquela competência, e é essa transição de descobrir, geralmente é como? Como que a pessoa descobre que falta uma competência? Quando alguém dá um feedback para ela. Então alguém fala, olha, faltou você fazer esse trabalho dessa forma, porque assim a execução seria bem melhor. E aí ela fala assim, eu não sabia que eu precisava dessa competência, dessa habilidade. Então agora ela se torna na segunda fase da aprendizagem, que é quando eu sou consciente que sou incompetente. Ou seja, eu trouxe para a minha mentalidade que eu sei que eu não sei. Porque quando eu chego nessa fase, eu posso avançar. Outra forma de você sair do incompetente inconsciente para a segunda fase é quando você vai estudar, né? Quando você vai treinar, quando você escuta um podcast, que aí alguém fala um tema e você fala assim, uau, eu não sabia sobre isso. Você traz à luz uma competência. Beleza, agora você ainda é incompetente, porque você ainda não domina aquela habilidade, mas é consciente que não domina. Como que eu mudo? Agora eu vou precisar treinar para me virar um competente consciente. Ou seja, eu estou buscando a competência conscientemente. Aí existe um esforço. Eu estou fazendo ali, aprendendo detalhe a detalhe. E aí, Rony, uma coisa que eu tenho visto também entre os gestores, que é quando assim, a pessoa começou o serviço, ela está no processo de integração ou de onboarding, aí é o termo que você vai encontrar na base de gestão, e aí ela recebe lá o escopo das funções que ela precisa executar. Beleza, ela se tornou consciente das competências que ela precisa. E aí ela começa a executar o arroz com feijão, ou seja, fazer aquilo que foi pedido para ser feito. E às vezes o gestor, antes do funcionário ser integrado, antes da rampagem dele, que é outro termo utilizado também, ele já espera que o colaborador já faça mais que o combinado, que o colaborador já tenha outras iniciativas, quando ele ainda está aprendendo sobre aquelas competências. E aí é um grande desafio nesse terceiro estágio, que é quando eu tenho competência e tenho consciência, mas eu exijo um esforço ainda para a competência acontecer. Para ir para o quarto estágio, que aí é quando eu sou competente e inconsciente, que eu faço a coisa quase no modo automático, porque já fiz tanto que aquilo se torna quase uma rotina comum para mim. Então, eu saio de incompetente e inconsciente, passo pelo... agora a segunda fase. Eu sou consciente, mas ainda continuo incompetente. Terceira fase, eu sou competente e consciente, mas com esforço, estou em fase de aprendizagem, para na última fase isso se tornar quase uma rotina, algo comum. Então precisa ser respeitado essa etapa. Um piloto automático, né? Literalmente entrar num piloto automático. Então, João, eu vou te liberar porque eu sei que você tem aula daqui a pouquinho, né? Hoje o João vai dar um curso, né, João, sobre inteligência artificial para gestão, é isso? Exatamente. Vou falar sobre como um gestor de uma pequena e média empresa pode utilizar da inteligência artificial para ter a sua rotina, a sua gestão de forma mais efetiva e aproveitar essa revolução que nós vamos viver aí nos próximos 2, 3 anos. Já estamos vivendo, né? Já estamos vivendo. A gente vai fazer uma live depois só sobre isso, tá, João? Já coloca no teu calendário aí, a gente vai marcar uma live para falar como nós como gestores podemos utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Maravilha. Antes que regulamentem. Então, estão falando que vão regulamentar, hein, João? Depois a gente vai falar sobre isso. Obrigado pela participação. Valeu. Um abraço. Gente, vamos pegar o gancho daqui para frente do que o João falou. Então, ele falou dos 4 estágios do aprendizado. E o quarto estágio, que é quando eu estou inconsciente competente, ou seja, eu faço aquilo tão no piloto automático que eu já nem penso, eu não trago mais para a luz da consciência. Então, quando a gente olha agora para esses 3 erros que eu trabalhei, e aí eu quero puxar aqui, alguém falou assim, ó, o pessoal lá da Conchego Espaço Infantil, falou assim, ó, a gente pensa que porque está trabalhando com adulto, não precisa repetir, né?
Eita Deus, é o cara escreveu aqui, ou que ele escreveu aqui. Gente, é isso mesmo. A gente acha que por estar trabalhando com adulto não precisa repetir. E a gente vai precisar repetir muitas vezes. Então a gente vai falar, ó, você tem que fazer assim, dessa maneira. Você precisa fazer desse jeito, você vai precisar treinar. A gente vai ver agora como resolver os 3 problemas que eu passei agora há pouco. O primeiro problema era achar que as pessoas devem saber o que tem que ser feito. Então, como é que você resolve isso? Qual que é a forma correta? É você orientar passo a passo o que precisa ser feito. Literalmente. Mas, Rony, e se eu contratar alguém que já veio de outro negócio e que já performava lá? Mesmo assim, eu tenho que orientar passo a passo? Tem. E você vai entender isso, porque eu vou explicar agora para você o conceito de nível de maturidade, né, aplicado à tarefa. Esse conceito é de um autor chamado Andrew Groove. O Andrew Groove foi um dos CEOs da Intel, uma das maiores fabricantes de processadores, né, da parte de tecnologia do mundo. O Groove escreveu esse livro na década de 80 e até hoje é quase que uma bíblia para nós gestores, que é o Gestão de Alta Performance. O Groove vai ter um capítulo que ele vai dizer assim: existem níveis aplicáveis à maturidade das tarefas de gestão, níveis de gestão aplicada à maturidade da tarefa. E ele vai dizer assim, o primeiro nível de maturidade, né, é a maturidade baixa. É quando o teu colaborador ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer. Qual que é o nível de gestão que você aplica nesse momento? Quando o teu colaborador tem uma maturidade baixa, tecnicamente falando agora. Né? O nível, a forma como você tem que aplicar o estilo, a melhor palavra é o estilo de gestão que você tem que aplicar, é o estilo de detalhar passo a passo o que ele tem que fazer. Então, quando você tem um colaborador que não é hábil em determinada tarefa, o seu estilo de gestão é explicar detalhadamente e acompanhar a execução. Aí, o Groove vai dizer assim, quando ele deixa de ter uma maturidade muito baixa e passa para uma maturidade média, já tem um pouco mais de habilidade naquilo que ele está fazendo, o estilo que você tem que aplicar é um estilo quase que de coaching. O que seria isso? Fazer perguntas. Então, no primeiro estágio, você ensinou passo a passo e acompanhou. No segundo na sua opinião, como isso deveria ser feito? Qual que é a melhor maneira de fazer isso? Você faz perguntas, em cima das respostas, você verifica se aquilo está dentro daquilo que você esperava ou não. E o terceiro estágio, que é o de maturidade alta na tarefa, ele vai dizer que o estilo de gestão que você tem que aplicar é um estilo só de acompanhamento de resultados. Basicamente, você olha indicadores, verifica os resultados e faz reunião para falar dos resultados daquele colaborador. Tá, Rony, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando agora? O primeiro erro é achar que as pessoas devem saber o que tem que ser feito. Geralmente, a gente comete esse erro quando a gente traz alguém de outro lugar que já fazia uma determinada função. Então, um exemplo bem clássico. Você tira um vendedor de um concorrente ou de uma outra empresa e põe para vender na tua empresa. Você acha que ele tem que saber o que tem que ser feito porque ele já era vendedor. Mas não. Significa que quando ele entra na sua empresa, o nível de maturidade cultural dele é baixa. Ou seja, ele sabia fazer em outra empresa, nos moldes da outra empresa. Na sua empresa é a primeira vez. Então você tem que aplicar o mesmo estilo que você aplicaria para alguém que não vendia ainda. Fala assim, olha, aqui eu quero que você venda dessa maneira, usando essa metodologia, inserindo essas informações nesse CRM, você vai seguir esses rituais, essas rotinas de acompanhamento do teu cliente. Ou seja, você dá o passo a passo e acompanha. A diferença é que quando você pega um colaborador que já era muito bom em outro lugar, que já tinha toda uma experiência, ele sai muito rápido da maturidade baixa para a maturidade média. Essa é a única diferença. Mas o estilo de gestão tem que ser o mesmo aplicado. Então, ou seja, você vai ensinar o passo a passo, vai acompanhar, mas pode ser que ele vai rampar, que foi a palavra que o João Henrique usou agora há pouco, ou seja, a rampagem dele vai ser muito mais rápido do que a rampagem de alguém que você está ensinando do zero. Então, esse é o primeiro erro. A gente acha que a pessoa tem que saber, mas não, a gente precisa explicar, passo a passo, mostrar o processo que tem que ser feito. Tá? E aí, mesmo que ele venha pronto, você faz isso, só que ele vai sair muito mais rapidamente dessa fase, desse nível de maturidade. O segundo erro que eu falei foi achar que as pessoas devem se capacitar sozinhas, que elas têm que ser autodidatas. Como é que você tem que resolver isso? Qual que é a forma correta para você, gestor, gestora? Você precisa fazer treinamentos regulares com o seu time. Na sessão
de gestão de pessoas no método GEM, a gente bate muito em cima disso. Quais são as principais reuniões, as principais rotinas que você tem que implantar com o seu time? Como você tem que fazer isso? Qual é a melhor maneira? Né? Como que você estrutura isso? Quais são os tipos que você tem que estruturar? Por quê? Porque a gente fala assim, ah, não, mas ele tem que se virar, tem que fazer um treinamento. Não. Enquanto empresa, você precisa proporcionar capacitação para o teu time, mesmo para as pessoas mais experientes. Às vezes eu pego o meu vendedor aqui da empresa de tecnologia, que já está comigo há muitos anos, e vamos fazer um treinamento, ele vai participar do treinamento. Eu dei um treinamento sobre a metodologia Spin Selling, não tem 2 meses. E eu trouxe ele para fazer novamente o treinamento. Capacitar novamente. Rever teorias que talvez estavam esquecidas. No piloto automático, daqui a pouco a gente esquece algumas coisas. Então, rever tudo aquilo. Fiz o treinamento de Pincel, ele participou junto com a pré-vendedora, junto com a vendedora da outra empresa minha de educação, junto com o meu time de departamento de atendimento. Treinei o time. Agora, daqui a alguns dias, vai ter um outro treinamento pontual. Ontem eu estava com esse vendedor em sala de aula, um treinamento de comportamento de resultado, vai ficar 12 semanas treinando. Ou seja, a empresa precisa proporcionar capacitação para o teu time. Não adianta você achar que o time tem que ser autodidata. Você tem que ou investir tempo ou dinheiro para capacitar teu time. Você precisa proporcionar isso. Eu entendo que algumas pessoas têm muito mais capacidade, têm muito mais força de vontade, têm muito mais ânimo para buscar isso sozinha. Mas é a minoria, gente. E esses, geralmente, quando você encontra, eles despontam muito rapidamente dentro do teu negócio. A maioria vai precisar que você dê o treinamento, que você proporcione para ele a oportunidade para que ele possa se capacitar e crescer. Então, é ter uma rotina regular de treinamentos, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, talvez em alguns casos, uma vez a cada 15 dias, mas proporcionar treinamento para o teu time. É assim que você resolve esse segundo erro que a gente comete como gestor. Então, é regular, não é uma vez na vida, tá? O terceiro erro que eu falei foi achar que reunião é somente quando você tem um problema. Não. Qual que é a forma correta de fazer isso, gente? Você precisa definir uma agenda regular de reuniões de acompanhamento do seu time, do individual e do time como um todo. Puxa, Rony, mas eu não tenho tempo para isso. Eu estou atolado na operação. É por isso que você deveria fazer reunião com o seu time. É por isso que você deveria treinar seu time. É por isso que você deveria estruturar os principais processos de gestão de pessoas. Se você está atolado na operação, é porque possivelmente o teu time não está conseguindo te auxiliar para te tirar uma boa parte da operação que você faz hoje. É porque possivelmente você não está delegando da forma correta. É possivelmente os processos não estão bem estruturados, aí teu time não consegue fazer certo, você fica toda hora apagando incêndio ou fazendo no lugar deles. Se você está atolado na operação e você tem funcionários, possivelmente você não está acompanhando os funcionários da maneira que deveria acompanhar. Porque se a pessoa está com você há meses e ainda não está dando conta de fazer sozinha, ou você é muito centralizador, ou você tem muito medo. Bem, quem trabalha comigo sabe que eu solto na banguela rápida. Eu não solto de qualquer jeito. Mas eu explico, falo, ó, tá aqui. Recentemente, eu estou com uma pessoa treinando, sendo capacitada na minha empresa de educação na área comercial. E aí a gente foi para a reunião, ela participou, fez uma parte da apresentação, eu gravei. Falei, agora você ouve, eu ouvi. Depois eu falei, agora eu vou te orientar de como eu teria feito no seu lugar. Eu parei dentro do carro um determinado horário e fiquei durante 20 e poucos minutos gravando um áudio de como eu teria abordado aquele cliente, como eu teria apresentado. Isso é processo. Poxa, mas processo não é escrever, tudo detalhadinho, pessoa seguir. Gente, a gente explica isso no método GEM. Existem N maneiras de você estruturar os processos. Estruturei ali a fala, o pitch que eu faria, se fosse eu tivesse feito aquela parte da apresentação. Falei, ó, ouve quantas vezes for necessário. E na sequência, na outra semana, eu falei, tem apresentação? Tem. Dá conta de fazer sozinho? Estudou? Treinou? Estudei, treinei. Preparou a apresentação? Preparei. Faz sozinha. Mas aí como que eu pedi para fazer? Grava a apresentação para mim. Eu poderia ir junto, mas eu já fiz algumas junto com ela. Mas falei, grava, porque aí depois eu vou ouvir a sua apresentação e vou te dar feedback. Gente, treina o time. Daqui a pouco você já não precisa mais estar fazendo aquilo que você fazia antes. Só que isso tem um processo, tem uma metodologia. Então, como é que você resolve o problema? Definindo uma agenda regular de reunião com o teu time interno. Se você tem um time interno, regularmente você tem que fazer reunião, ou individualmente ou com o teu time. No método G a gente explica.
né? As reuniões 1 a 1, como elas têm que ser conduzidas, quais são as pautas, como que você coloca isso para rodar, onde que você documenta isso, as reuniões que você faz com o teu time inteiro, de quanto em quanto tempo, como fazer, mas você precisa ter uma agenda de reunião regular. Você não pode se reunir com o seu time só quando acontece um problema. Porque aí toda vez que você pedir uma reunião com o teu colaborador, ele vai falar, nossa, fiz alguma coisa errada, porque ele já sabe que você só se reúne quando dá um problema. Você precisa fazer reunião de acompanhamento, de avaliação de resultado, você precisa fazer reunião de alinhamento de expectativa, reunião de feedback quando as coisas dão errado e quando as coisas dão certo. Você precisa aprender com as coisas que deram certo para repetir isso a partir de processos. Então, enquanto gestores, a gente precisa gastar tempo com o nosso time. Precisa. Não tem outra forma. Quanto menor tiver essa operação, melhor para você começar fazendo isso. Porque o time é menor, mais fácil de você implantar, você vai ter que dedicar menos horas. Quanto maior é a sua operação, mais você vai precisar de ajuda externa, mais você vai precisar de outros líderes, mais você vai precisar formar liderança para te ajudar a pôr isso para rodar. Eu treinei ano passado empresas com 200, 250 funcionários. Como é que você implanta reunião 1 a 1 para 250 funcionários se você não tiver uma cadeia de estruturação, um organograma, uma estratégia organizacional bem desenhada com lideranças formadas? Você não implanta se você não fizer isso. Aí você, como gestor, vai ter que acompanhar os seus 8 ou 12 ali diretos, que é a tua liderança média e imediata, que vai rodar o negócio dali para baixo, descendo em escala. Então, quanto maior, mais desafiante é você implantar isso. Quanto menor, mais rápido, mais fácil você implantar. Ah, Rony, mas eu estou atolado na operação. É por isso que você deveria estudar a gestão. É por isso que você precisaria entender como fazer essas reuniões, esses treinamentos, para sair um pouco mais desse operacional que talvez você está atolado. Está fazendo sentido? Eu já vi vários coraçãozinhos subindo, vários joinhas. Está fazendo sentido? Eu sei que às vezes dói a gente ouvir falar sobre isso. Eu sei que a gente olha, às vezes, para o nosso negócio e fala, nossa, estou tendo esses problemas com o meu time. Nossa, eu falei isso ontem, minha vontade era mandar todo mundo embora e contratar de novo. Talvez você está pensando isso agora. E talvez você não tinha pensado, porque às vezes o problema está em você, como gestor, como gestora, que não está implantando as rotinas, que não está acompanhando, que não está treinando, que não está aplicando o estilo de gestão correto para cada momento do teu time. Gente, tudo isso é possível aplicar, inclusive, nos pequenos negócios. Eu não tenho uma grande empresa. Empresa de tecnologia é uma empresa pequena. O time todo, juntando com o BPO que roda interno, tudo, acho que está 14 pessoas. É um time pequeno. Só tem 5 líderes nesse time. Tem reunião toda semana com esse time de liderança. Né? Nós temos os líderes que acompanham individualmente os seus liderados e fazem reunião 1 a 1 toda semana. Nós temos reunião todo mês que a gente chama de all hands, ou reunião geral, né? Para a gente poder apresentar resultados, falar do trimestre. Vamos ter reunião agora de fechamento de trimestre. A gente faz planejamento estratégico. Gente, dá para fazer isso num pequeno negócio como o meu. Ou seja, dá para fazer no seu também. Dá para fazer isso num negócio médio ou grande, igual as empresas que eu treino em sala de aula também. Eu tenho lá o profissional liberal que está em sala de aula, o empresário que acabou de começar, que tem um funcionário, né? E os gestores com 100, 200, 250 funcionários na mesma sala de aula e funciona para todo mundo. Por quê? Porque gestão pode ser aplicada em empresas de qualquer tamanho. Os livros que a gente utiliza em sala de aula, a maior parte deles são livros de pesquisas que foram feitas com as maiores e melhores empresas. Todas as teorias dali podem ser adaptadas para empresas menores. Foi o que eu fiz, foi o que eu faço em sala. Como adaptar essa teoria que está no livro tal, que a empresa tal já validou para uma empresa menor, para uma realidade menor, número menor de funcionários, um faturamento menor, um tempo de vida menor da sua empresa. Tudo é possível, desde que você queira e tenha, né, a vontade de investir tempo para capacitar melhor o seu time. E a partir disso, o seu time performando mais, você consegue reduzir o teu tempo na operação. Reduzindo o teu tempo na operação, você consegue olhar a tua empresa de forma mais estratégica, desenhar estratégias melhores para essa empresa ficar mais autossuficiente, ou seja, depender cada vez menos de você e cada vez mais lucrativa, para fazer valer a pena você ser um dono ou uma dona de uma empresa, ser um gestor ou uma gestora. Tudo isso é possível. Tá? Rony, entendi. Que livro você
recomendo? Eu tenho vários livros que eu poderia recomendar. Tem o Ganhando Traçando o Gênio Hickman, que vale a pena você ler se você gosta de ler. Tem o Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. Tem os livros Empresas Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar, do Jim Collins. Tem o Scale Up, o Antigo Segredo de Rockefeller, do Verne. Gente, tem vários livros que eu poderia indicar que tem essas metodologias. Só que você tem que aprender como estruturar isso dentro do teu negócio. A maioria desses livros foram escritos para grandes negócios. Como ao longo desses meus 24 anos como gestor, domingo agora, minha empresa de tecnologia, domingo passado, fez 14 anos, gente. Eu tive uma empresa por 10 e a empresa de tecnologia fez 14 domingo, estava de aniversário, dia 31 de março. 14 anos, gente. 14 anos. Então, nesses 24 anos como gestor, muitas dessas coisas eu já apliquei nos meus negócios. Muitos dos meus clientes já aplicaram, tiveram esses resultados. E o que eu fiz foi compilar essas aplicações, essas ferramentas, processos, indicadores, essas bases da gestão, estruturar isso dentro de um método para ensinar isso em 3 meses. Rony, dá para pôr tudo em prática em 3 meses? Não. Você vai aprender aquilo que é necessário para a vida da tua empresa. E aí, no momento que você achar que é o momento que você tem condição de aplicar determinado processo ou ferramenta, você vai lá e aplica. Outras coisas você já vai aplicar imediatamente dentro dos 3 meses de treinamento. Nós temos 2 formatos do método GEM. O método GEM presencial, que acontece na cidade de Dourados, que tem duração de quase 3 meses, são 16 sessões presenciais, começa com uma imersão de 3 dias, depois vai para 8 semanas, uma vez por semana, e fecha com uma outra imersão. Esse é o formato na cidade de Dourados presencial, onde 30 gestores, mais os apoiadores, quase 40 gestores estão em sala discutindo negócios e falando sobre essas bases e adaptando para os seus negócios. Tá? O segundo formato que nós temos é o online. Desculpa, é o online. O online a gente está em processo de lançamento. Em breve nós vamos fazer uma aula para falar desse método. Então, se você não é da cidade de Dourados e desejaria treinar conosco o método GEM, o que você vai fazer? Você vai lá no link da bio, na minha bio aqui tem um link, você vai lá no link da bio e um dos itens do link é uma fila, né, de espera, de interesse, uma lista de espera para as pessoas que querem saber sobre o método quando ele for para o online, tá? Vai ter aula gravada, vai ter mentoria ao vivo, vai ter aula de tira dúvidas. A gente também vai poder interagir de forma online, tá? Com gente de qualquer lugar do Brasil, com pessoas de qualquer lugar do Brasil. Você deixa teu e-mail ali na lista de espera, tá? Que aí você vai ser avisado quando nós marcarmos as aulas de lançamento do método GEM no formato online. Para você que é da região de Dourados, tá? Nós estamos com turma aberta, nós estamos nas últimas vagas, nós estamos fechando a turma dentro de alguns dias, que vai começar, tá? Já a próxima turma, que é a 6ª turma presencial do método GEM. Então tem poucas vagas, estamos na reta final, fazendo as últimas apresentações. Hoje de manhã eu fiz 2, né? Amanhã tem mais 3, a gente está nas últimas apresentações para fechar a próxima turma do método GEM no formato presencial. Então, se você é da cidade de Dourados, quer saber como funciona, quais são os conteúdos que tem, quais as ferramentas, como que é o método, o processo, quem vai estar na turma, manda aqui um direct para mim, que aí a gente marca um horário, toma um café, ou eu ou alguém do meu time comercial, toma um café contigo, explica tudo isso, tira todas as suas dúvidas e fica tranquilo, gente. Ninguém vai colocar uma faca no seu pescoço para você comprar. Você pode tomar o café e no final falar, cara, não é para mim agora e tá tudo certo. Ainda vamos pagar seu café, tá? Mas o legal é a gente fazer uma conversa, a gente olhar olho no olho e você me falar da tua experiência, da tua empresa, para eu ver aonde nós podemos te ajudar, tá? E se você não é da cidade de Dourados, já deixa teu e-mail ali na nossa lista de espera, que nós vamos te avisar de quando a turma online vai começar. Então, ó, 1 hora já de live, já estou aqui no meu tempo, na minha reta final. Então, quero agradecer todo mundo que passou por aqui, os que estão até agora conosco, aqueles que vão assistir essa live no formato gravado, depois que eu deixar aqui disponível. Gente, quer compartilhar alguma experiência que está tendo? Deixa nos comentários depois da live gravada, que aí eu posso até gravar um conteúdo direcionado para a tua pergunta, para a situação que você colocou. Tá, gente? E assim, eu estou totalmente disposto a produzir também conteúdos a partir das dores, dos desafios que você tem.
Então a gente está produzindo muito conteúdo aqui no Instagram. Todo dia sai um Reels, pelo menos. Tem alguns de vários minutos, live toda semana, em algumas semanas 2 vezes por semana. Então a gente está produzindo muito conteúdo e eu quero poder produzir um conteúdo direcionado talvez para uma dor que você tenha. Se você quiser me mandar um direct em áudio, falar, tô com essa situação, minha empresa é assim, faz isso, tô com esse desafio. Cara, o que você acha que eu poderia fazer? De repente eu gravo um conteúdo para te responder e a gente disponibiliza isso para poder ajudar outras pessoas, porque no fundo, eu só estou fazendo isso daqui porque o meu principal objetivo é ensinar os empresários a saírem do operacional, se tornarem líderes estratégicos e construir empresas autossuficientes e lucrativas. Eu quero muito ajudar você também a ter uma empresa autossuficiente, lucrativa, e você sair do operacional e poder ter uma vida até de mais qualidade e fazer valer a pena você ser dono ou dona do seu próprio negócio. Então, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe abundantemente, e se Ele assim nos permitir, nos vemos em breve na próxima live, nos próximos conteúdos que serão postados aqui. Valeu, galera, muito obrigado.